É a lição de número 2. As 3 dimensões do ser. Obrigado. E se você, antes de nós lermos o texto, se você leu a lição em casa, que é muito importante você ler para que a gente possa absorver o máximo conteúdo que a gente vai falar na aula e também poder perguntar, questionar. Você vai ver que logo aí na introdução ele fala, e eu não quero muito me apegar a isso, mas ele fala que os filósofos pré-socráticos lá na época de 5 a.C. discutiam lá na Grécia Antiga sobre o ser, o que era o ser, o que não era. Heráclito dizia que, por exemplo, você não podia fazer 2 vezes a mesma coisa. Se você pulasse num rio hoje, amanhã você não conseguiria pular no mesmo rio, porque o rio não era o mesmo e você já não era mais a mesma pessoa no dia seguinte. E outros combatiam isso. Discussões filosóficas à parte, com todo respeito a quem gosta de filosofia, já estudou muito filosofia aí nas suas faculdades da vida. Eu quero, nessa manhã, falar aqui sobre, da parte do apóstolo João, que nós vamos ler o versículo daqui a pouco. Ele discute a questão, e nós vamos discutir aqui um pouco a questão do ser cristão. Segundo João, segundo o que nós vamos ler e nós vamos estudar, nós vamos ver que o cristão está num processo de evolução espiritual, isto é, num processo de santificação rumo à glorificação. Como nós cantamos aqui no louvor algumas vezes, nós fomos justificados, estamos sendo santificados para sermos glorificados, né? Justificado eu fui, santificado eu sou e glorificado eu serei. Então em 1 João, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Então nós vamos falar 3 dimensões do ser aqui nesta manhã. Nós vamos falar sobre o ser do passado, nós vamos falar sobre o ser do presente e nós vamos falar sobre o ser do futuro. E João começa falando, é legal a gente destacar que ele começa o texto falando assim: Amados. Por que ele se dirige a todos como amados? Porque de fato nós somos amados pelo Pai. De fato nós somos amados por Cristo. Só que existe uma coisa que chama atenção nesse texto, que é o uso do advérbio agora. Ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Se a gente parar para analisar a utilização desse advérbio agora, isso quer dizer que antes nós não éramos. Amados, agora somos filhos de Deus. Se agora nós somos filhos de Deus, a partir deste momento nós somos filhos de Deus, é porque outrora nós não éramos considerados filhos de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse era eu e era você. Esse era o meu retrato e o seu retrato. Esse éramos nós antes do agora. Somos filhos de Deus. Esta é a realidade do nosso ser do passado.
E nesse texto que o apóstolo Paulo diz, ele fala aí, a gente pode tirar algumas características nesse texto que o apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo que nós lemos. O homem estava morto espiritualmente, o homem andava de acordo com o espírito da época, andava sob o domínio e a direção de demônios, andava sob a atuação dos poderes malignos, andava à mercê dos desejos pecaminosos e andava obedecendo à vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza éramos passíveis da ira divina, como todo aqueles que não têm Deus. Em resumo, em síntese, o que o João e o apóstolo Paulo nos ensina, em consonância com o ensino bíblico, é que todo o ser humano nasce pecador. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, queridos, o nosso ser do passado é um ser caído, é um ser que vivia em pecado, é um ser que vivia à mercê das coisas deste mundo, à mercê de fazer a satisfação da carne, de cumprir o desejo da carne. Por isso, nós precisamos que Cristo nos justificasse. Nós precisamos que Cristo veio à terra, precisamos dele ter vindo à terra, dele morrer por mim e por você, para que junto com ele, na morte dele, o nosso ser do passado morresse. E no nosso ser do passado morrendo, nós passamos a ser o segundo ser que João discute na lição, que é o ser do presente. O nosso ser do presente precisa ser diferente do nosso ser do passado. Eu não posso ser hoje igual ao que eu fui ontem. Eu não posso ser hoje igual a quando há 15, 16, 20, 10, 5 anos atrás eu tive um encontro com Cristo. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Estou dizendo com isso para você que do nosso ser do passado para o nosso ser do presente nós nos tornamos criaturas perfeitas? Claro que não. Longe disso, mas nós não podemos e não devemos ter as mesmas práticas que nós tínhamos lá atrás. Continuamos errando? Continuamos errando. Continuamos muitas vezes, quando alguns ditos populares, algumas frases que nós às vezes dizemos: ah, meu Deus, assim eu vou acabar descendo da cruz. Ah, meu Deus, assim o velho homem vai se manifestar. Nós escutamos muitas pessoas falarem isso, mas nós precisamos a cada dia engolir o velho homem, né? Tipo assim, na hora da explosão você dá aquela engolida, engole o velho homem e o ser do passado e deixa o ser do presente fluir. Porque se a gente continuar, irmãos, deixando o ser do passado fluir, nós perdemos o nosso tempo até aqui na presença do Senhor. E como eu falei no início, como o texto diz que nós estamos sendo santificados para sermos glorificados, neste processo que eu incluí a justificação para a santificação e para a glorificação, precisa haver em nós mudança. Senão, os passos não vão avançando. Nós precisamos mudar. Nós fomos justificados para que nós busquemos uma santificação, melhorando, para que nós possamos no futuro ser
glorificados. Então, é um processo, e como todo processo de mudança, você vai fazer um processo de uma mudança na sua casa hoje, uma reforma na sua cozinha. E todo o processo nós escutamos a máxima que para melhorar antes precisa piorar. Então você contratou lá um arquiteto, um decorador, vai fazer uma cozinha muito bonita, mas antes da cozinha ficar bonita, ela vai ficar o quê? Feia, porque você vai arrancar o armário, vai quebrar o chão, e de repente quando você quebrar, você vai descobrir um vazamento que você não sabia, e você vai ter que mexer, aquilo vai virar um caos, até você ter a sua cozinha bonita, do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você sempre quis. E assim somos nós estávamos quebrados, mortos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, destruídos, fazendo a vontade da carne, à mercê de demônios, à mercê do príncipe da potestade do ar, e agora nós estamos melhorando para no futuro, usando a metáfora aqui, sermos uma cozinha bonita, para no futuro sermos melhores. Então, o que nós fomos no passado, nós precisamos cada vez mais enterrar no passado para o ser do passado morrer e vir à tona o ser do presente. E ele começa falando aqui sobre o ser do presente. Ele diz assim, João diz, o mesmo texto que nós lemos, agora somos filhos de Deus. O mesmo iniciozinho que nós lemos em 1 João 3:2. Quer o mundo nos reconheça, quer não, filhos de Deus significa crianças nascidas de Deus. Filhos que são gerados espiritualmente por Deus através da fé em Cristo. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1:12. Então, primeira coisa, todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus, quem são? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então, como nós nos fazemos filhos de Deus? Através da fé em Jesus Cristo, através de receber Jesus Cristo na nossa vida, através de aceitarmos Cristo em nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus. Deixamos de ser o ser do passado, sem Deus, para ser o ser do presente, agora andando com Deus através de Cristo Jesus. Essa filiação é indissoluvelmente ligada à filiação com Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. A filiação é confirmada e controlada pelo Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:14 e 16. E depois Paulo, aqui na lição, Paulo faz uma metáfora sobre essa filiação com Cristo, essa adoção, se assim nós podemos dizer. Paulo introduz a metáfora da adoção para descrever uma relação de Cristo com Deus, do cristão com Deus, usando o exemplo romano. Paulo dá um grande significado à adoção. Na chamada pátria potestas romana, o pai exercia autoridade e propriedade absoluta sobre os filhos. O processo de adoção se dava quando um filho passava de uma pátria potestas para outra, de uma família para outra, de um pai para o outro. Isso
envolvia um sério processo jurídico e as consequências principais dessa adoção eram perda de direitos. A pessoa perdia todo o direito da sua família anterior, tudo aquilo que ela tinha ligado à sua família antiga, e ganhava todos os direitos de um filho numa nova família. Herança legal. A pessoa adotada se tornava legalmente a herdeira de todos os bens do seu novo pai. Vida nova. A pessoa adotada tinha sua vida antiga totalmente cancelada. Paternidade nova. A pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu novo pai. Todos esses aspectos da adoção romana são aplicados espiritualmente aos filhos de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 2,19. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo e passamos, através de Cristo, ter um relacionamento indissolúvel com Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós perdemos todos os direitos que nós tínhamos da nossa vida antiga, do nosso ser do passado. Nós passamos a ter direito a uma herança legal. Nós passamos a ter uma vida nova e nós passamos, graças a Deus, a ter um novo pai, a ter uma nova paternidade, a ter uma nova vida, a viver como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, a viver uma vida de novidade. As coisas velhas passaram, daqui para frente, eis que tudo se faz novo. A nossa vida com Cristo precisa ser uma vida nova, assim como nós mudamos às vezes, irmãos, muitas vezes de carro, nós mudamos muitas vezes de casa. Não é uma novidade, um carro novo que faz aquilo que o outro não fazia, uma casa nova que tem aquilo que a antiga não tinha, e a gente fica maravilhado, a gente fica alegre. Com Cristo, a nossa vida precisa ser da mesma forma. A gente precisa ter a alegria do nosso ser hoje, do presente, e a nossa vida hoje no presente ser muito melhor do que a vida que nós tivemos no passado. Nós não podemos ter a sensação nunca de que a nossa vida hoje com Cristo é pior do que a vida que nós tínhamos sem Cristo. Se nós temos essa sensação, alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos encarando da forma errada, alguma coisa nós estamos vendo da forma errada, ou alguma coisa nós estamos fazendo de maneira errada, porque a nossa vida hoje, e quando eu falo a nossa vida hoje, eu falo a vida no geral, eu não estou falando aqui de coisas específicas, vida financeira, vida sentimental, eu estou falando da vida, de tudo. A nossa vida hoje, quando eu botar na balança a minha vida hoje precisa ser muito melhor do que a minha vida do passado. Porque se não está assim, eu estou errando em alguma coisa na minha caminhada com Cristo. O meu ser do passado não pode nunca ser melhor do que o meu ser do presente. As pessoas e nós precisamos ver modificação, mudança, renovação. Paulo diz, renovem a sua vida pelo seu novo entendimento. O nosso pensamento precisa ser novo. A nossa forma de reagir, a nossa forma de agir precisa ser nova. A nossa forma de encarar os problemas, de encarar as situações, precisa ser outra. Não estou aqui dizendo com isso que você vai aceitar tudo o que acontece no mundo, que você vai concordar com tudo o que acontece, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo com que a forma com que nós encaramos as coisas
precisa ser diferente. Se você era uma pessoa antes que era explosiva, gostava de resolver os negócios na briga, na pancada, hoje você precisa ser diferente. Hoje você, por mais que você queira explodir, você tem que deixar a bomba estourar dentro de você. E deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor tratar. Nós temos hoje um novo pai. Nós temos um pai que diz para nós: calma, que eu vou resolver essa situação. Aqueles que são filhos do diabo, como é que fazem? Resolve na força do braço, na bala, na faca, do jeito que dá para resolver. Eu conheço eu atendo um edifício aqui próximo a nós, que do lado do edifício tem um bar. Aí eu estava conversando com a jovem que trabalha lá no edifício, ela falou que um dia, o camarada erradamente estacionou rapidamente um carro em frente ao portão do bar. Não lembro direito se ela falou que era final de semana, ou se era já um horário adiantado. O dono do bar chegou para botar lá algumas mercadorias, chegou com a sua caminhonete, buzinou, ninguém apareceu. Ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Pegar a caminhonete dele e bater um monte de vezes no carro que estava estacionado no portão. Resolveu o problema dele de tirar o carro da frente? Resolveu, mas criou mais um monte de outro problema. Amassou o carro de outra pessoa, amassou o carro dele, vai ter que pagar o prejuízo do cara, vai ter que pagar o prejuízo dele. E não adiantou nada. Vai que lá naquele carro, o dono daquele carro era um cara ainda mais resolvido do que ele, e tem uma arma dentro do carro e resolve naquele momento de ira disparar a sua arma contra aquela pessoa. Aí a burrada tinha sido ainda maior, porque por causa do erro de um, o outro erra e aquele vai e confirma o erro e o caos estava instaurado. E assim está o mundo. E o que nos preocupa muitas vezes é que assim tem andado também muitos cristãos. Assim tem andado também muitos cristãos, deixando que o ser do passado seja hoje ainda maior do que o ser do presente, mais forte do que o ser do presente, sufoca o ser do presente e na hora do problema, em vez do ser do presente, o ser racional, o ser que age com sabedoria, como nós escutamos aqui na mensagem liberada pelo pastor na quinta, foi quinta, né? Foi quinta, né, pastor? A mensagem do pastor liberou na quinta-feira. O ser que age com sabedoria, ele é sufocado pelo ser do passado, que sem sabedoria age e cria problema. Cria situações que muitas vezes nós nos embaraçamos e enredamos os nossos pés, como diz o texto bíblico, porque nós deixamos o ser do passado suplantar o ser do presente. Então se lembre, você hoje, pela metáfora que Paulo usou aqui, nos apresentou, hoje você vive numa nova família, hoje você tem um novo pai, hoje você tem novos direitos, hoje você tem nova vida e hoje você tem uma nova herança. Eu e você precisamos ser um ser novo. E terceiro, João fala sobre o ser do futuro. João nos chama agora para uma consideração do que haveremos de ser no futuro, em virtude dessa filiação do presente. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo
como ele é. 1 João 3,2. João estabeleceu uma sequência de eventos futuros. Ele aparecerá, depois o veremos como ele é, e finalmente seremos semelhantes a ele. Aí ele fala aí, ele aparecerá. Há 4 palavras no grego para descrever a segunda vinda de Jesus: parousia, segunda via; fanerosis, sua manifestação; epifaneia, sua aparição; e apocalipse, sua revelação. Dessas, João utiliza em 1 João 2,28 2, parousia e fanerosis. Isso mostra que o retorno, ou seja, sua vinda e sua manifestação. Isso mostra que o retorno do Senhor Jesus envolverá a sua presença pessoal e será um aparecimento visível. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram. Apocalipse 1:7. A volta de Jesus será repentina, visível e pessoal. Se tem uma coisa que é certa e vai acontecer, Jesus volta. E se tem uma coisa que é certa que vai acontecer nessa volta de Jesus, é que todo mundo vai ver. Vai ser, irmãos, um dia glorioso. Eu não consigo te explicar como é que vai ser, mas vai ser um dia em que aqueles que não acreditavam ou zombavam vão falar: deu ruim. Era de fato verdade. Ele apareceu. Ele veio. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: mas se isso tudo for a volta de Jesus, não sei, vai voltar, não vai voltar, acontece em céu, inferno, se isso tudo for conto da carochinha, não acontecer nada disso, eu falei assim: se não acontecer nada disso, eu não perdi nada, eu vivi uma vida boa, uma vida ótima. Mas eu pergunto para você, e se for verdade? Qual vai ser o seu fim? Qual vai ser o seu final? Irmãos, tem uma coisa que é real, duas coisas que são reais, né? Claro, o céu e o inferno. E o céu vai ser um lugar maravilhoso, porque lá nós desfrutaremos da presença do Senhor para toda uma eternidade. E o inferno será um lugar terrível, não porque Satanás estará lá com seus demônios, mas porque lá será o lugar da ausência eterna do Senhor. O que mais de terrível vai ter no inferno não é Satanás estar lá no inferno, porque Satanás vai estar lá porque ele tem que estar lá, um lugar destinado para ele e os seus anjos. Mas o que mais de terrível vai ter no inferno é a ausência do Senhor. Ao contrário do que mais maravilhoso vai ter no céu, que é a presença dele. Então ele vem, ele aparecerá e todos verão. O nosso ser do futuro precisa estar esperando por isso. Ele diz aqui, e ainda não se manifestou quem nós havemos de ser, mas nós precisamos esperar que ele venha, porque quando ele vier, nós iremos vê-lo, nós poderemos contemplá-lo. O texto depois ele diz aqui, no 3.2, e o veremos como ele é. Deus disse a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Êxodo
33, 20. Irmãos, Deus nunca foi visto por ninguém, mas na manifestação da segunda vinda, todos verão a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você conhece o texto que Moisés pede lá ao Senhor: Senhor, mas eu queria te contemplar, eu queria te ver. Aí o Senhor fala assim, Deus fala assim para ele: Moisés, ó, se você me ver, você morre. Ninguém consegue, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Se Deus pisasse aqui, se o Senhor se manifestasse aqui nesta terra hoje, com a sua glória, a terra não aguenta. Nós não aguentaríamos. Nós morreríamos. Tamanha é a glória do Senhor. Nós não conseguiríamos suportar a glória de Deus. Nós não conseguiremos contemplar. Por isso que o texto diz lá, o texto de Êxodo, depois Deus fala para Moisés: Moisés, ó, eu vou passar e vou deixar você contemplar de longe. Quando eu passar, como se fosse pelas minhas costas, um pouco da minha glória. Porque se eu me revelar a você, você morre. Você não aguenta. É como se fosse aqueles filmezinhos que a gente vê aí, que o filme de vampiro, né? Que o vampiro vê o sol e derrete todinho, morre, some, vira cinza. Nós não conseguiríamos hoje ver o Senhor, mas no nosso ser do futuro, nós o veremos como Ele é. Nós poderemos contemplar a face dEle. Continuando, contudo a Bíblia fala de uma visão diferente, que será um privilégio exclusivo dos salvos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa visão bem-aventurada implica em ver, olhar, experimentar e perceber. É uma visão decorrente de intimidade. Veja a expectativa de Paulo, porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Então vamos lá, vamos entender aqui o que a gente falou. Hoje nós não conseguimos ver o Senhor, mas o Senhor virá e todo olho verá. Mas o Senhor ainda não virá como Ele é. O Senhor virá num acontecimento para que todos vejam que Ele está voltando. E depois os bem-aventurados, os limpos de coração, poderão contemplar, ver a Deus. E essa visão implica ver, olhar, experimentar e perceber. Somente os bem-aventurados, os limpos de coração, poderão de fato ver Deus como Ele é. Como Deus é? Não temos como explicar. Mas se eu e você queremos um dia, de fato, ver, olhar, experimentar, perceber, saber como é, nós precisamos ser bem-aventurados, limpos de coração. Precisamos ser limpos de coração, para que, bem-aventurados sendo limpos de coração, possamos contemplar a Deus. E esse precisa, irmãos, ser o nosso objetivo. Eu conheço algumas pessoas que pensam o seguinte: se eu não for para o inferno, já está bom. Se tiver
50 mil vagas no céu, vamos dar um exemplo aqui, eu for 49.999, ficar lá em último da fila e Deus está lá na Guarapari, vamos dar um exemplo aqui, tá bom, tá bacana, tá valendo, entendeu? A gente pode... Hã? Não entendi, Ivan. Não, pode furar fila não. O cara, para ele tá bom, que é o seu penúltimo. Tem gente que quer contemplar, quer estar na primeira fila, quer estar perto. O que eu acho bacana, irmãos, de algumas pessoas e algumas coisas que acontecem no nosso país, é que é o seguinte: o camarada se atrasa para a prova do Enem, mas ele chega 3 dias antes no ginásio para ver o show do, sei lá, qualquer um aí, um show, Gustavo Lima, um exemplo. O cara dorme na fila, monta barraca, o pai e a mãe revezam com o filho vai para casa um dia, o pai fica, para o cara ver o show do Gustavo Lima. Nada contra o Gustavo Lima, nada contra a pessoa do Gustavo Lima, não conheço, não tenho contato, nada contra, mas o cara vai, aí o cara no dia do Enem, a prova é 8 horas, o cara acorda às 7h30, sai de casa 7:55, chega lá, o portão fecha e fala assim: fecharam o portão na minha cara. E as pessoas estão tratando hoje o fato de ir para o céu, de poder contemplar a Deus, como se fosse o dia do Enem. Na hora que chegar lá tá bom. Se não der para chegar também não deu. E as pessoas estão tratando a vida com Deus assim. Mas o nosso grande objetivo de vida, além de ter a salvação eterna, além de viver uma eternidade, meus irmãos, nós precisamos ter o anseio de querer um dia contemplar o nosso Senhor, saber como Ele é, poder, como o comentarista aqui na lição diz, ver, olhar, experimentar e perceber. Assim como nós contemplamos hoje o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos, nós precisamos ter o desejo de um dia poder perceber, experimentar e olhar e ver como o nosso Senhor é. Mas o pessoal está de, se for para o céu, já estou no lucro, já está bom, já não fui para o inferno. Se eu for lá para o céu, já está bacana. E essa é uma ambição muito rasa, né? Como o apóstolo Paulo diz aqui, eu quero ler de novo, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, nós conhecemos em parte, mas então conhecerei também como eu sou conhecido, ou seja, como Ele me conhece hoje, como Ele me vê, um dia eu poderei conhecê-lo e poderei vê-lo. Se não chegar atrasado do Enem, chegar atrasado vai dar certo. 3.3. Seremos semelhantes a Ele. Semelhantes traduz o adjetivo grego homoios e significa da mesma natureza, igual, similar com a pessoa ou coisa comparada. Indica uma semelhança substancial e essencial. O melhor exemplo é o de Jesus, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. Jesus identificou-se completamente com os irmãos no ato da encarnação. Não houve simulação, mas assimilação. Quando João diz que seremos semelhantes a Ele, quer dizer que teremos um relacionamento com Deus no mesmo nível de existência. É no dizer de Paulo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:21.
Mas como será este corpo? Olhando para o corpo de Jesus após a sua ressurreição, podemos dizer que o nosso corpo futuro será tangível, poderá ser tocado e transcendente, não limitado ao tempo e espaço. Paulo chama o futuro corpo de corpo celestial e corpo espiritual. 1 Coríntios 15, do verso 40 até o verso 44. Então, como nós lemos lá em Filipenses, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por que o nosso corpo precisará ser transformado? Primeiro, porque com esse corpo que a gente tem hoje, a gente não chega no céu. Nós precisamos chegar lá com o corpo transformado espiritual, um corpo espiritual. Espírito, nós somos um espírito que possuímos uma mente e habitamos em um corpo. O corpo fica e o espírito volta para Deus. Independente se nós iremos para Deus através do arrebatamento da igreja ou através da morte física, este corpo que você tem hoje, ele não tem condição de chegar lá. Então, este corpo precisa ser transformado, ele precisa ser mudado do nosso corpo de humilhação para o nosso corpo, para um corpo de glória, e aí nós seremos semelhantes ao Senhor, nós seremos semelhantes a Ele. Por isso que Ele diz que a semelhança do Senhor, porque nós teremos um corpo celestial como o Senhor tem um corpo celestial hoje. Aí será espírito com espírito. Por que eu e você precisamos, por que o Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu, deixou comigo e com você o Espírito Santo? Porque a nossa comunicação com o Senhor é uma comunicação espiritual que se dá do Espírito Santo em nós com o Espírito dele, porque não existe comunicação entre espírito e carne. Não tem como. Então, por isso, hoje, como nós nos comunicamos com o Senhor? Nós oramos, falamos, certo. Mas o Espírito que habita em nós, espíritos que habitam em nós, se comunica com o Espírito, que é Deus. Comunicação espírito. Não existe comunicação carne e espírito. E por isso que o nosso corpo, no dia que nós formos assunto aos céus pelo arrebatamento, ou ou levado à presença do Senhor através da morte, o nosso corpo precisará ser transformado para nós podermos entrar no céu, contemplar ao Senhor, porque esse nosso corpo de carne não consegue, não poderá. Concluindo, conforme o ensino do Novo Testamento, o ser cristão está sendo a cada dia conformado à imagem de Jesus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. E ele termina aqui com uma frase de Martin Luther King, né? Como disse Martin Luther King: não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Olha só que bacana, irmãos, presta atenção. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Graças a Deus não somos o que éramos. Em Deus nós somos novos. Em Deus, em Cristo Jesus, nós somos cada dia mais novos. E um dia nós seremos um ser do futuro ainda melhor
do que nós somos hoje no ser do presente. E esse ser do futuro poderá eternamente contemplar da presença do Senhor e viver com Ele para toda uma eternidade. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Agora é a hora. Você tem 2 segundos, acabou. Sério, alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta, alguma complementação? Fala, Nivaldo. Esse povo que viveu antigamente, queria tanto ver Deus, mas Deus veio através de Jesus, estava ali com eles, junto e Sim. Na verdade, muitas pessoas contemplaram, né? Mas Jesus era Deus. sim. Monte da Transfiguração de forma física. Transfiguração. Na verdade, o Nivaldo, eles contemplaram a Jesus, só que eles não conseguiam entender, porque eles, na cabeça deles, de uma certa forma, e não deixa de ser verdade, Jesus era um homem. Era um homem, como eu e você. Carnalmente falando, Jesus encarnou, se fez carne na terra. E eles viam que através de Jesus aconteciam muitas maravilhas, muitos milagres. Só que eles não conseguiam entender e enxergar que Jesus era Deus, porque para eles existia uma separação entre um homem e entre um Deus, um ser espiritual. Por isso que eles não conseguiam. Eles até entendiam, esse aí vem da parte de Deus.